prepare-se para mergulhar em mais um dia repleto de ação, emoção e reviravoltas incríveis. Hoje vamos explorar juntos tudo o que aconteceu nos episódios mais recentes desse anime imperdível. No emocionante torneio de quadribol mágico, a tensão está no ar. Entre vaias, provocações e jogadas perigosas, um único jogador sem magia precisa provar que é capaz de mudar o destino de sua equipe. É nesse cenário que acompanhamos Mesh, um jovem que, mesmo sem poder mágico, mostra que determinação e criatividade podem superar qualquer barreira. As pessoas percebem que Mesh ainda está no chão e começam a vaiá-lo, gritando para que ele saia dali. No entanto, ele não pode simplesmente abandonar o jogo. Se quiser viver em paz com o avô, precisará voar. No meio do duelo, sem nenhum tipo de magia e precisando estar no ar para participar, ele vê como única alternativa suportar as vaias. Os alunos começam a duvidar de suas capacidades e exigem que ele seja retirado da partida, mas seus amigos continuam preocupados, imaginando se algo teria acontecido para ele não voar. Um veterano excêntrico, responsável por levá-lo para o jogo, começa a gritar com Mesh, dizendo que ele havia prometido ser o número 1, uma clara ilusão desse veterano. Sem muito interesse, Mesh ouve quando ele menciona seu poderoso bambu, que sobrevive a qualquer clima, e percebe no que se meteu. Após o início da partida, o veterano decide explicar as regras. É preciso lutar pelo controle da bola e lançá-la através de um anel para marcar pontos. Existe uma bola especial, chamada Pombo de Ouro, e a magia é proibida, só contam as habilidades com a vassoura. Em meio a isso, ele provoca Mesh, dizendo que bambus que não voam são apenas brotos. O veterano revela que apostou tudo nesse duelo, mas quando Mesh finalmente tenta levantar voo, um adversário o atinge violentamente, jogando-o longe. O juiz nada faz, e o rival, debochado, finge pedir desculpas. Para piorar, o companheiro de quarto de Mesh tem um osso quebrado no impacto, obrigando-o a sair do jogo. O time de Mesh está em desvantagem e faltam poucos minutos para o fim. A situação é crítica. Então, irritado com as provocações, ele monta na vassoura, para surpresa de todos, começa a planar no ar, usando apenas chutes para se manter suspenso. Cercado de adversários, ele recebe a bola e a lança como um míssil, marcando um ponto impressionante. Ainda assim, o placar está em 49 pontos de diferença. Mas algo inacreditável acontece, a bola arremessada por Mesh dá a volta no campo e retorna para sua mão. Ele repete o movimento dezenas de vezes, marcando ponto atrás de ponto, até virar o jogo para 999-60, um recorde histórico. O dormitório a ler comemora e todos, antes hostis, agora o ovacionam. Como recompensa, cada jogador recebe uma moeda de prata. Mesh, recém-transferido, já conquista sua primeira medalha, e de prata. O veterano o abraça, chamando-o de Grande Bambu. A vitória é celebrada até no Jornal Mágico, onde Mesh, modesto, atribui o mérito ao veterano que o incentivou. Enquanto isso, um aluno misterioso com 2 linhas de magia lê a notícia, lembra de Mesh no exame de admissão e, furioso, queima sua foto, prometendo ser seu próximo adversário. No dia seguinte, Mesh abre sua clínica psiquiátrica improvisada, enquanto a garota apaixonada por ele tenta ajudá-lo nos estudos. O veterano o chama para treinar, dizendo novamente que ele é um bambu, mas Mesh pede ajuda a Fine, que finge dormir. Nesse clima caótico, chega Lance, o mesmo aluno da noite anterior. O veterano fica chocado ao vê-lo, pois Lance foi o melhor no exame de admissão. A garota chega a achar Lance atraente, mas logo se corrige, afirmando que já tem dono. Mesh diz que nada daquilo é divertido, mas Lance garante que vai tornar tudo divertido. Ele revela um artefato mágico antigo, prende os amigos de Mesh dentro dele em miniatura e o desafia a ir até a Floresta da Coruja para resgatá-los. Na floresta, Lance propõe uma aposta valendo 2 moedas de prata. Explica que a quantidade de linhas no rosto de um mago define seu poder, a maioria tem apenas uma, mas raros, 1 em cada 10.000, nascem com 2. Eles são considerados escolhidos pela magia. A disputa será até que um desista ou fique incapacitado, já que qualquer outro tipo de combate é proibido na escola. Sabendo que Mesh não abandonaria seus amigos, Lance o provoca, chamando-o de ingênuo por priorizar os outros. Mesh, firme, diz para começar logo. Lance invoca o feitiço Graver, criando um campo de gravidade multiplicado ao redor. Em outra parte da floresta, Brad e Rebro sentem a onda de poder e ficam preocupados. Lance se pergunta se assim será mais fácil derrotar Mesh, mas ele não se intimida e continua avançando. Mais uma vez, Lance reforça o feitiço, esmagando Mesh contra o chão pela força da gravidade. Lance, sob a pressão do seu próprio feitiço, provoca Mesh dizendo que ele não leva nada a sério porque não tem objetivos, e que pessoas assim não merecem viver ao seu lado. Com desprezo, o chama de lixo e manda que rasteje pelo resto da vida. Mesmo com a gravidade esmagadora, Mesh começa a se erguer.
Lance aumenta a potência da magia, afirmando que nenhum humano poderia suportar aquilo. Mas, ao invés de simplesmente se levantar, Mesh puxa do chão uma raiz gigantesca que passa por baixo de Lance, quebrando sua concentração e derrubando-o de joelhos. Com um sorriso desafiador, Mesh comenta que Lance também parece gostar de rastejar e parte para o ataque. Lance tenta lançar outro feitiço de gravidade, mas não surte efeito, e ele quase é atingido pelo soco veloz de Mesh. No golpe, um colar de Lance se solta, revelando uma foto de uma garota. Mesh, surpreso, diz em tom sério que deveriam chamar a polícia, insinuando que Lance é suspeito. Embaraçado, Lance se apressa em explicar que a garota é sua irmã e que jamais teria más intenções. Mesh, um tanto confuso, devolve o pingente. Num ato impulsivo, Lance sobe até o topo de um barranco e ameaça jogar o frasco onde os amigos de Mesh estão presos, usando sua magia de gravidade para acelerar a queda. Ele confessa que faria qualquer atrocidade por sua irmã. Nesse momento, conhecemos seu passado. A menina adoeceu com uma enfermidade que apaga a marca de magia. Dentro de 5 anos, ela perderia totalmente o poder e seria entregue ao Estado. Rejeitada pelos pais, Lance rompeu com a família e jurou cuidar dela sozinho, prometendo se tornar um visionário divino para mudar as leis que discriminam os sem magia. De volta ao presente, ele solta o frasco e o faz despencar em alta velocidade. Mas Mesh, já em seu traje de treino, se posiciona na largada, declarando que não pode se dar ao luxo de perder nem deixar seus amigos desamparados. Com a forma do traço do Big Bang, ele desaparece num piscar de olhos, descendo o precipício, pegando o frasco e voltando num instante. Lance, atonito, pensa que aquilo só poderia ser magia corporal. Mesh se aproxima e pede para ele parar, afirmando que não é uma pessoa ruim. Ele revela que o frasco que Lance jogou era falso e retira o verdadeiro de sua roupa. Surpreso, Lance encerra a disputa. Mesh recusa lutar até o fim pela moeda de prata, dizendo que não toma decisões baseadas apenas na lógica fria. Isso faz Lance lembrar de sua irmã. Em respeito, ele decide dar uma de suas moedas a Mesh como compensação. Os amigos de Mesh o agradecem pelo resgate e, no fundo, ele reconhece que Lance é alguém de bom coração, embora talvez fosse mais sensato abrir o frasco apenas dentro da escola. E assim encerramos os acontecimentos mais marcantes dos episódios novos. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta qual momento mais te surpreendeu. Até o próximo vídeo, onde novas aventuras nos esperam. Prepare-se para mergulhar em mais um dia repleto de ação, emoção e reviravoltas incríveis. Hoje vamos explorar juntos tudo o que aconteceu nos episódios mais recentes desse anime imperdível. Na Academia Mágica, existem 3 dormitórios que dividem os alunos, classificados conforme suas características. Casa a Ler abriga aqueles que são corajosos e convictos, basicamente a Grifinória. Casa Orca, para os sábios e diligentes, uma espécie de Lufa-Lufa. Casa Lang reúne os talentosos e orgulhosos, bem estilo Sonserina. Entre essas casas, existe uma rivalidade antiga. Os estudantes acabam adquirindo as características de seus dormitórios e treinam para competir entre si. Na Casa a Ler, estão Mesh e Fine, no quarto 302. Mesh descobre a utilidade das moedas de prata, juntando 5, é possível trocá-las por uma de ouro. Ele tem apenas 2 e comenta que faltam só 28, deixando Fine em choque e suspeitando que aquilo seja alguma armadilha. Mudando de assunto, Mesh sugere descansarem, já que não têm nada para fazer, mas a realidade é outra. Eles precisam criar uma poção para a aula de farmacologia. Se falharem, perderão tantos pontos que podem até ser expulsos. Enquanto Fine entra em pânico, Mesh oferece um profiterol como se nada estivesse acontecendo. Nesse momento, Lance chega, criticando os dois por ainda não terem feito o trabalho, e se gaba de já ter terminado o seu com antecedência. Para surpresa de todos, ele tirou a maior nota no exame de entrada e continua no topo da classe. Enquanto dá sermão, Mesh atinge Lance com o pingente que guarda a foto de sua irmã, acerto crítico, e, depois, Lance acaba aceitando ajudá-los. Eles vão para a cozinha do dormitório para trabalhar com mandrágoras. O objetivo é fazê-las parar de chorar, transformando-as em ingrediente farmacológico. Mesh fica assustado com os gritos da planta, mas Lance demonstra o feitiço número 500, que a faz se calar. Ele manda Fine tentar, mas sem sucesso. Então Mesh sugere que Fine estabilize o centro de gravidade e concentre o poder mágico em um só ponto, imaginando fazer um cafuné gentil na mandrágora. Fine consegue acalmá-la, mas Lance não elogia, quase desanima o garoto. Enquanto isso, a mandrágora de Mesh se transforma num monstro agitado, atacando com tentáculos. Com agilidade, ele desvia e a coloca para dormir com um leve toque no rosto. Lance então explica o processo da poção passo a passo, demonstrando enorme habilidade. Mesh copia todos os movimentos, mas, no final, sua poção se transforma em um profiterol.
Mesmo com nova tentativa e supervisão de Lance, o resultado é o mesmo, mais profiteroles. Lance desiste e fala sério, não perderá novamente para Mesh, pois tem objetivos claros no Ministério da Magia. Ele lembra que foi um dos poucos a lutar de igual para igual com o próprio Índice, e que qualquer um que tentar roubar as moedas de Mesh terá que enfrentar ele primeiro. Enquanto isso, em outra parte da escola, um garoto ruivo tromba com um grupo e, após provocação, derrota todos com facilidade, dizendo que não recebe ordens de figurantes. Em um local escuro, um homem está diante de 6 figuras ajoelhadas. Ele fala sobre os visionários divinos, afirmando que só alguém da casa Lang, de sangue puro e poder avassalador, é digno desse título. Ordena então que seus subordinados roubem as moedas das outras casas. De volta à cozinha, Mesh prova seu profiterol de mandrágora e admite que ficou uma delícia. No dia seguinte, na floresta, sua turma se reúne com outra para o anúncio de uma nova prova. De repente, surge um garoto berrando que é o melhor, o número 1 e que é o protagonista do mundo. Seu nome é Dot, e enquanto ele se exibe, Mesh e seus amigos apenas observam, com pena do coitado. Mesh, ainda no centro dos boatos por causa de seu recente destaque na academia, é provocado por Dodge, que o chama de figurante. Dodge comenta que queria mostrar aquele lugar para uma garota obcecada por Mesh, só para deixá-lo morrendo de inveja. Dot, incomodado, cospe na cara de Mesh e começa a discursar sobre como a proporção entre homens e mulheres no mundo é equilibrada, mas que, mesmo assim, nenhuma mulher gosta dele. Ele culpa Mesh por desequilibrar essa balança e afirma que quer se tornar um visionário divino para banir caras bonitos da sociedade. Todos ao redor o ignoram, o que o deixa ainda mais irritado. Nesse momento, o professor chega anunciando uma competição mista entre as casas Adair e Lang. A missão será entrar na floresta e caçar escorpiões, alguns com placas na cabeça, valendo moedas de bronze, e um especial, que vale uma moeda de prata. O professor avisa que a maioria dos magos não consegue lidar com o escorpião especial e ordena para que não morram na tentativa. Enquanto Mesh pensa em se esforçar para conseguir a moeda de prata, um aluno veterano aparece por trás dele, com uma expressão nada amigável, e coloca a mão em seu ombro. Ele acusa Mesh de se achar especial, afirma que ele menospreza todos e, sem aviso, conjura uma coluna de ferro, acertando sua barriga. O professor presencia a cena, mas apenas ameaça tirar pontos, enquanto o veterano disfarça dizendo que estava brincando. Mesh, furioso, encara o agressor, que provoca ainda mais antes de ir embora. Lance explica que aquele veterano é conhecido por agredir até professores e continuar impune devido ao seu alto potencial mágico. Mas, para Mesh, a maior preocupação era outra, seu profiterol no bolso. Aliviado por ver que o doce sobreviveu intacto, ele fica mais irritado pelo risco à sobremesa do que pela agressão em si. Afinal, guardar comida direto no bolso não era nada higiênico, mas, para ele, o importante era não perder o lanche. Distraído, Mesh se separa de Lance e logo encontra Dodge, que chega reclamando. Impaciente, Mesh lhe dá um tapa para fazê-lo calar a boca, técnica que ele aparentemente aprendeu com uma mandrágora. No meio da discussão, um grito feminino ecoa pela floresta. Ao correr até o local, eles encontram uma garota acuada por um colega de equipe. O veterano intervém, explode o agressor com magia e, agindo como herói, conquista a admiração dela, ou pelo menos tenta, já que seu jeito estranho só o faz parecer mais esquisito. Enquanto isso, Sylvia está mais ao fundo da floresta, derrotando escorpiões. Mesh, Dodge e a garota se sentam para descansar, mas ela logo começa a usar seu charme para provocar Dodge, encostando o joelho no dele e deixando o rapaz quase surtando. Ela revela estar usando magia de sedução, embora admita que nem precisaria para fazê-lo se apaixonar. Em seguida, tenta a mesma tática com Mesh, agradecendo por salvá-la, mas ele responde que não fez nada. Mesmo aumentando a intensidade da magia, nada acontece, Mesh é totalmente imune, e ela acaba desistindo. Então, para chamar atenção, ela começa um drama dizendo que Sylvia estava intimidando-a para obrigá-la a usar sua magia em benefício dele. Dot acredita imediatamente e promete dar uma surra em Sylvia assim que a encontrasse. O reencontro não demora. Sylvia surge invocando minérios do chão para atacar os três, mas eles desviam. Irritado, pergunta quem foi o valentão que disse que acabaria com ele, e parte para o combate. Dot lança uma sequência de bolas de fogo, mas Sylvia, protegido por um casulo de ferro, permanece ileso. Em seguida, contra-ataca, derrubando Dot no chão e deixando-o cuspindo sangue, enquanto Mesh observa indignado, não pela violência, mas por ver que desperdiçaram toda aquela energia. E assim encerramos os acontecimentos mais marcantes dos episódios novos. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta qual momento mais te surpreendeu. Até o próximo vídeo, onde novas aventuras nos esperam. Prepare-se para mergulhar em mais um dia repleto de ação, emoção e reviravoltas incríveis. Hoje vamos explorar juntos tudo o que aconteceu nos episódios mais recentes desse anime imperdível.
Após desafiar Silva, Dot logo começa a perceber a gravidade de sua escolha. A diferença de poder mágico entre eles era enorme, e ele mal conseguia reagir. Tentando encontrar uma saída, Dot decide formular um plano, mas, para sua surpresa, não inclui Maz. Mexe nisso, achando que ele não teria como ajudar. Mesmo assim, Maz, alheio a tudo, só pensa em salvar a garota que acabaram de conhecer. Silva, por sua vez, provoca ainda mais, chamando Dot de fraco e dizendo que seria uma grande decepção se ele não reagisse. Então, propõe uma aposta: se eles conseguissem suportar 5 golpes de sua magia, ele lhes daria uma moeda de prata, algo extremamente valioso nas regras da escola. A proposta é absurda, mas Dot, já inflamado pelas provocações, aceita. Silva, no entanto, impõe que Maz também aceite os termos. Dot tenta argumentar, dizendo que Maz não precisava se envolver, mas Silva não dá abertura para negociações. Determinado, Dot declara que não só suportará os 5 golpes destinados a ele, como também receberá os 5 que seriam para Maz, deixando Silva impressionado com sua coragem. Ao se preparar para o primeiro ataque, Dot abre os braços. Silva então avança com toda a força, usando magia de metal para atingir o abdômen dele. O impacto o deixa em péssimas condições e com dúvidas sobre sua decisão, mas mesmo assim Dot se levanta, pronto para receber mais. Silva não perde tempo e desfere 8 ataques seguidos, sem dar chance para recuperação, transformando a cena em um verdadeiro linchamento público. Silva pensa que a luta terminou, mas Dot, ensanguentado, ainda encontra forças para se erguer. Ele lembra das palavras da garota, que dizia estar sendo perseguida por Silva, e se motiva a continuar. Sua determinação irrita Silva, que decide encerrar tudo com um golpe final, 2 vezes maior e mais rápido que os anteriores. O ataque o lança para longe, mas, para surpresa de todos, Dot volta a ficar de pé, embora logo desabe, sem forças. Mesmo no chão, Dot pede para Maz pegar a garota e fugir, prometendo segurar Silva. A garota, no entanto, revela sua verdadeira face, ri dele, chama-o de sufocante e admite que estava apenas se divertindo às suas custas. Silva confirma que eles estavam armando contra Dot desde o início, humilhando-o ainda mais. No auge da zombaria, um profiterol voa e gruda no rosto de Silva. Mas, finalmente entrando em cena, o provoca: agora é você que vai ter que aguentar 10 golpes. Vem, seu lixo. Enquanto isso, em outra parte da floresta, os amigos de Maz discutem sobre suas habilidades. Fine lembra que Maz derrotou um professor no exame de entrada, mas Lance ressalta que, até agora, ele só enfrentou magos brancos, especialistas em teoria ou suporte. Os magos escarlates, especialmente a partir do 2º ano, são combatentes muito mais fortes, e aqueles com 2 linhas mágicas são ainda mais perigosos. De volta ao confronto, Silva olha para Maz e Dot e declara, com desdém, que pessoas fracas como eles não têm chance alguma. Silva, olhando para Dot, declara com desdém que pessoas que se acham fortes lhe dão nojo. Sempre que encontra alguém assim, sente vontade de socar até não sobrar mais nada. Em seguida, provoca ainda mais, diz na cara de Dot que, mesmo percebendo que não tem como vencer, ele só consegue se contorcer de ódio, e ainda reclama que, por causa da magia de fogo dele, sua roupa ficou chamuscada. Irritado, Silva tenta continuar batendo em Dot, mas Maz finalmente entra na luta. No entanto, Silva reage rápido, invoca sua magia de metal, bloqueia o ataque de Maz e até arranha seu rosto. Orgulhoso, começa a se vangloriar, dizendo que já conseguiu 2 moedas de ouro no primeiro ano e que é diferente de Maz, duvidando totalmente do seu potencial. Era como se tivesse um surto de grandeza ou algum complexo de inferioridade escondido. Ele parte para o ataque, usando sua magia de metal para golpear Maz algumas vezes. Mas, no meio da troca, Maz simplesmente para a magia com as mãos, o encara com um olhar ameaçador e ativa uma técnica chamada tríceps balista nuclear, um nome tão estranho que Silva fica confuso, sem nunca ter ouvido falar disso. Antes que pudesse reagir, Maz desvia de todos os ataques, quebra pilares com socos e chega tão perto que acerta um único e preciso golpe no rosto de Silva, derrubando-o. Silva se levanta, ainda se gabando do seu primeiro ano brilhante, e lança mais colunas de ferro contra Maz. Este, sem paciência, fecha o punho com raiva e quebra tudo com um único soco, que atravessa a defesa e acerta o abdômen de Silva, fazendo-o cuspir sangue e perceber que vencer seria impossível. Maz vira as costas, senta-se sob uma árvore e manda Silva continuar o desafio, pois ainda faltavam golpes para completar os 10 prometidos. Silva, em pânico, já tinha recebido apenas 2 ataques e sabia que não aguentaria mais nenhum. Mas insiste para continuar, dizendo que quer ver a tal diferença de força que Silva tanto mencionava. Enquanto Silva vomita sangue e pensa em um plano para escapar, um estrondo ecoa pela floresta, passos pesados anunciam a chegada de um escorpião mutante, marcado por uma estrela na testa e valendo uma moeda de prata.
Silva pensa em usar a criatura como distração para fugir, mas, quando ela se aproxima demais, Mas simplesmente lhe dá um tapa, arremessando ao longe, e avisa que estava ocupado numa conversa importante. Todos ficam em choque, principalmente Silva, que começa a temer o desprezo dos outros. Mas, sentindo pena dele, acerta um golpe final que destrói completamente seu orgulho. Em seguida, vira-se para a garota, que começa a suar frio, percebendo que seu plano falhou. Ela, desesperada, começa a chorar e acusa Silva de ter forçado tudo, tentando se fazer de vítima. Mas se aproxima, abraça-a por trás, e ela chega a pensar que o tinha conquistado, mas, na verdade, ele segura firme e aplica um suplex alemão, deixando-a desacordada, dizendo que acredita na igualdade entre homens e mulheres. Dot assiste a cena, sem acreditar na completa falta de noção de Mas. Pouco depois, os outros amigos chegam e ficam sabendo da batalha contra Silva e da derrota do escorpião mutante, que valia 2 moedas de prata. Lemon, preocupada, corre para cuidar dos ferimentos de Dot, fazendo-o agir estranho com seu charme, enquanto ele agradece e pede desculpas a Mas por tê-lo envolvido. Eles ainda discutem, até que Fine avisa sobre a caçada da Casa Lang, onde buscam moedas mágicas e, principalmente, caçam membros da Casa Adler. Explica também que a Casa Lang é formada por nobres que prezam a pureza de sangue e desprezam quem não nasceu em linhagem mágica. Esses nobres, chamados 7 Caninos da Lang, são magos perigosos que todo ano tentam manipular quem será o visionário divino. Mas ignora o aviso e, vagando pela escola, acaba abrindo uma porta por curiosidade. Lá dentro, vê Silva implorando por perdão aos superiores da Lang, depois de perder uma de suas moedas. O líder, desprezando-o, transforma-o em boneco com magia negra e o coloca em uma prateleira cheia de outros, dizendo que criará um mundo sem impurezas e que ele será o visionário divino. Segura uma boneca e a chama de mãe, até que Mas entra na sala, ainda tentando entender se a porta abria empurrando ou puxando, e comenta: "Você sabe que está falando com uma boneca, né?" E assim encerramos os acontecimentos mais marcantes dos episódios novos. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta qual momento mais te surpreendeu. Até o próximo vídeo, onde novas aventuras nos esperam. Prepare-se para mergulhar em mais um dia repleto de ação, emoção e reviravoltas incríveis. Hoje vamos explorar juntos tudo o que aconteceu nos episódios mais recentes desse anime imperdível. Mas entrou na sala ainda sem saber se tinha que empurrar ou puxar a porta. Ao ver o homem segurando uma boneca, comentou, com toda a naturalidade, que aquilo era só um brinquedo, irritando o sujeito. O homem, no entanto, agradeceu a observação brilhante e perguntou se Mas era o aluno do primeiro ano que havia conseguido uma moeda de ouro. Mas respondeu que sim, sem problemas, e foi questionado sobre o motivo de querer se tornar um visionário divino. Sincero, disse que seu único objetivo era viver em paz com sua família. O homem da boneca achou curioso, mas afirmou que Mas estava enganado. Segundo ele, visionários divinos são a essência do mundo, vasos da divindade de Deus, e Mas não teria coragem suficiente para ser um criador divino. Quando Mas perguntou se ele tinha essa tal coragem, o homem respondeu que seu objetivo era devolver o mundo à forma original. Explicou que os humanos prosperaram explorando os mais fracos, mas que hoje as pessoas buscam igualdade, compaixão e coragem, algo que ele considera absurdo, pois acredita que o ser humano, por natureza, é uma fera. Para ele, a lei da vida é simples: os fortes prosperam, os fracos são explorados e eliminados. Mas ouviu tudo e, com a maior calma, resumiu: "Então você também quer viver em paz?" Todos os subordinados do homem ficaram incrédulos, se perguntando se Mas tinha realmente prestado atenção. O líder tentou contornar o mal-entendido, mas decidiu impor uma condição: só deixaria Mas sair se ele entregasse sua moeda de ouro. Mas recusou na hora. O homem, sem se dar por vencido, invocou um boneco de madeira e o lançou contra Mas, mirando um chute na sua cabeça. Mas desviou, prendeu os pés do boneco e o jogou no chão com força, quebrando um fio que o controlava. O boneco voltou a ser Silva, que estava aprisionado. Mas ainda comentou que aquilo não foi grande desafio. Irritado, o homem enviou outro boneco, um palhaço forte o suficiente para segurar os braços de Mas e roubar sua moeda do bolso, arremessando-a para o mestre. Em seguida, jogou Mas contra a parede, quebrando parte da estrutura. Mas se levantou, pediu desculpas por tê-lo chamado de nada demais e, ainda irritado, passou por Silva, pisando quase na sua cabeça, antes de decidir levá-lo para a enfermaria. O homem perguntou se Mas iria desistir da moeda, mas ele respondeu que certas coisas têm prioridade maior. Antes de sair, disse que, por mais forte que fosse o adversário, não perderia. Saiu andando calmamente, deixando todos tensos, sem saber se aquilo era pura autoconfiança ou loucura. O homem, ainda inquieto, percebeu que faltava um botão no seu boneco. Ao abrir a mão, viu que estava segurando exatamente esse botão.
Nesse momento, a garota de cabelo rosa, que assistira tudo, lembrou do que viu, quando o boneco arremessou a moeda, mas arrancou o botão da roupa e o cuspiu com força absurda, atingindo a moeda no ar e usando a sucção dos pulmões para puxá-la de volta para si. Ela mesma mal acreditava no que tinha presenciado. No caminho, mas seguia tranquilo, moeda na mão, se perguntando por que havia um cara desmaiado no chão. Esse homem, ao acordar na enfermaria, não se lembrava de nada do tempo em que foi boneco. Ouviu um barulho e viu Mas malhando o abdômen de lado, explicando naturalmente que estava treinando o oblíquo externo. Quando Silva perguntou se foi Mas quem o ajudou, ele tentou começar um discurso, mas mordeu a língua e desistiu, apenas se vestindo e indo embora. Silva, reflexivo, percebeu que, em momentos de dificuldade, eles precisavam se ajudar. Enquanto isso, no quarto 302, algo estranho acontecia. Lance e Dot estavam brigando, e Fine, desesperado, tentava impedir, quando Mas chegou e ouviu que os dois iam resolver aquilo ali mesmo. Em meio a toda aquela dificuldade, os personagens precisam se ajudar. No quarto 302, algo estranho acontece. Nance está brigando com Dot, enquanto Lance observa desesperado. Mas chega nesse momento e, ao perceber que a briga vai acontecer dentro do quarto, avisa que, se forem lutar, façam lá fora, afinal, quebrariam tudo se continuassem ali. Ele fala isso segurando a porta que havia arrancado para entrar, num ato que é pura contradição. Dot, tentando quebrar o clima, tira um presente que levaria para eles, dizendo que é de bom tom visitar alguém levando um mimo. Mas, porém, lembra que o objetivo é criar um plano para derrotar a Casa Lang e conquistar moedas de ouro, mas ninguém parece minimamente focado. É então que aparece a doida apaixonada por Mas, interrompendo tudo. Ao perceber que os quatro estavam ali, ela começa a ter fantasias exageradas envolvendo todos contra um, e o chama para ver algo do lado de fora. Eles a seguem até uma grande balança que mede as moedas de ouro de cada casa. A balança revela que a Casa Lang possui quase todas as moedas da escola, enquanto a Casa Adler tem apenas uma. Ela explica que, desde o início do ano letivo, a Lang vem monopolizando as moedas e, para piorar, seus membros mais fortes estão fora, em estágios. O objetivo da Casa Lang é garantir que o visionário divino deste ano seja de linhagem pura. Se continuarem assim, vencerão facilmente. Já a Casa Orca, focada em pesquisa, não intervém, o que deixa claro que, se a Casa Adler não agir, a situação não mudará. Ciente disso, o grupo percebe que precisará derrotar a Lang, mesmo que isso gere inimigos. Enquanto isso, Mas está na cabana das corujas para receber punição por suas infrações. O diretor decide que ele limpará o viveiro das corujas por uma semana. Nance, querendo ficar próximo de Mas para proteger sua moeda, decide ajudá-lo. No meio dessa tarefa, dois lobos da Lupus aparecem, de olho na moeda de Mas. Enquanto Mas é provocado pelas corujas, uma magia é ativada em seus pés, criando um redemoinho de água que o puxa para dentro. Nance tenta entender o que acontece, mas é interrompido por uma shuriken que passa raspando. Os dois inimigos se apresentam, Olor, o sexto canino, e Lance, o sétimo canino. Olor desafia Mas para um duelo apostando a moeda, usando magia para se transformar num Kizami e atacar dentro d'água. Enquanto isso, Nance enfrenta o outro inimigo, que não para de dizer frases óbvias enquanto posa dramaticamente. Nance planeja usar sua magia de gravidade, mas hesita ao ver as corujas próximas, um ataque poderia machucá-las. Essa hesitação lhe custa caro, e ele é atingido. Ainda assim, continua resistindo, lembrando-se de sua irmã e encontrando forças para não desistir. Ele finalmente percebe que as corujas não estão mais no caminho e libera todo o seu poder, chocando seu adversário. Nance o derrota e mostra que luta não por orgulho, mas para proteger quem ama. Enquanto isso, debaixo d'água, Olor tenta caçar Mas, acreditando que ele não sabe nadar. Mas, surpreendentemente, Mas começa a nadar em alta velocidade, agradecendo a um Lord por ensiná-lo. Olor, desesperado, se transforma num tubarão radioativo para tentar vencê-lo, mas Mas aparece na frente dele e aplica uma sequência de socos tão fortes que o lança para cima, derrotando-o. Do lado de fora, Nance e Lance já estão com os dois inimigos aos seus pés, retirando as moedas deles. Nesse momento, um homem misterioso aparece quase se teletransportando, com um olhar afiado e ameaçador. Ele pergunta se eles não agiram de forma precipitada. Lance tenta usar magia contra ele, mas é inútil. Mas, ignorando o pedido do homem para se acalmar, avança com velocidade impressionante, quase acertando o golpe. O misterioso adversário, porém, esquiva-se e solta uma fumaça rosa, dizendo que só queria observar e que veio apenas buscar os amigos. Ele garante que eles se encontrarão novamente e vai embora. Ao sair pela floresta, parte de sua máscara se quebra, e ele percebe que Mas realmente o atingiu, algo impensável sem o uso de magia. O homem fica intrigado, achando que Mas pode ser alguém como ele.
E assim encerramos os acontecimentos mais marcantes dos episódios novos. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta qual momento mais te surpreendeu. Até o próximo vídeo, onde novas aventuras nos esperam. Aqui é onde os animes ganham vida. Se você ama batalhas épicas, evolução de personagens e reviravoltas de tirar o fôlego, inscreva-se agora no Rei Otaku, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum recap. Vamos para mais um episódio de Solo Leveling. Sung-Jino emerge do portão que leva ao castelo do Rei Demoníaco. Embora tenha progredido na conclusão da missão do Elixir da Vida, ele precisará estar totalmente preparado e ainda mais nivelado antes de retornar. Isso significa que as incursões em masmorras para ranking não serão mais suficientes. É hora de reavaliar oficialmente seu nível de caçador. O escritório de avaliação de patentes está cheio de caçadores em potencial, nervosos, na esperança de que sua patente seja alta o suficiente para ganhar a vida. A patente, a mais baixa, é geralmente considerada baixa demais para ser um caçador em tempo integral. Kishu, um recrutador da Guilda Tigre Branco, observa a multidão e se surpreende ao reconhecer Jino. Ele liga para o líder da guilda, o caçador de patente S, Baekhyun, e, ofegante, informa que Jino está sendo reavaliado. Baek sai correndo pela porta para chegar lá. Jino aguarda em silêncio sua vez de ser testado. Ele é chamado para o teste, que envolve simplesmente tocar em uma máquina que mede seu poder mágico. Mas o computador só retorna erros, confundindo o administrador. Seu chefe entra para ver como ela está e fica chocado com o que vê. O poder de Jino não pode ser avaliado porque é alto demais para o computador medir. Isso indica que ele é um Rank S, juntando-se ao grupo de apenas 9 outros caçadores no país. Do lado de fora, o líder da Hunters Guild, Choi Jong-in, e a Hunters Association investigadora Woo Jin-chul conversam sobre os recentes acontecimentos estranhos. Eles ouvem uma comoção lá dentro e entram para conferir. A notícia sobre Jino se espalhou rapidamente no saguão, que foi convidado a retornar em 3 dias para uma avaliação final para confirmar sua classificação S. A entrada de Choi causa ainda mais comoção. Todos, incluindo Jino, sabem quem ele é. Choi sorri para Jino e inicia um discurso confiante sobre recrutamento, com a mão estendida. Jino passa por ele com um rápido pedido de desculpas. Choi fica chocado com a demissão. Nesse momento, Baek rompe pela porta, mas por pouco não encontrou Jino. Quanto ao homem do momento, Jino está sentado ao lado da cama de hospital de sua mãe. Ela sofre de sono eterno, uma doença misteriosa que a deixa em um estado de coma. Ele lhe dá um sorriso raro e pede que ela espere um pouco mais pela cura. O espera respeitosamente por Jino no corredor. Jino não está particularmente interessado no que ele tem a dizer até sentir a pessoa ao seu lado. O presidente da Associação de Caçadores, Geo Gunni, sai das sombras. Eles se sentam no saguão. Geo admite que, por ser uma instituição pública administrativa e não uma guilda privada lucrativa, a associação não tem muitos caçadores de alto escalão. Ele pede a Jino que se junte a eles para manter o poder entre as guildas equilibrado. Jino considera a oferta, em grande parte porque Geo foi o primeiro Rank S. Ele recusa educadamente, não por dinheiro, mas porque quer lutar. Ele imediatamente conquista o respeito de Geo. Jino pensa mais na oferta enquanto caminha para casa. Embora fosse uma ótima carreira, ele precisa continuar subindo de nível pelo bem da mãe. Em uma cama de hospital nos Estados Unidos, o caçador S-Rank Wang Dong-soo se recupera da surra de Sung Yeluan. O subchefe o visita para perguntar se Yeluan é uma fera mágica, afinal. Wang responde que ele parecia uma fera para ele. Wang está deitado na cama, frustrado e furioso. Ele sabe para onde Yeluan está indo e vai comprar artefatos poderosos para esmagá-lo. Jino tem uma ideia semelhante. Artefatos, normalmente encontrados em masmorras, são uma forma cara de obter poder e habilidades. Ele aceitará toda a ajuda possível para o castelo do Rei Demoníaco. Ele poderia vender a esfera da avareza que obteve, mas como é um artefato de rank A, muitas perguntas surgiriam sobre onde ele a conseguiu. Ele encontra um posto recrutando mineradores de qualquer nível para um portal de rank A, e essa é exatamente a história de capa que ele precisa. Enquanto isso, Geo investiga o histórico de Jino e percebe que ele parece uma pessoa completamente diferente em seu arquivo original. Ele admira a tenacidade de Jino como um rank-E, sobrevivendo a uma lesão após a outra para continuar invadindo. Jino se apresenta para o serviço de mineração no ataque de rank A. Ainda listado como um caçador de rank, o supervisor não espera muito dele e lhe dá um tapinha amigável no ombro. Seu trabalho não é lutar, mas minerar cristais de mana depois que a equipe de ataque eliminar as esferas mágicas. Os caçadores de rank S, Choi e Shai-in, estão lá dentro fazendo exatamente isso. Ao saírem do portão, Jino vê-a pela primeira vez, impressionado com sua aura. A equipe de mineração entra.
Lá dentro, Gino sente o chefe de Ranga por perto. Se ele for derrotado, o portão se fechará e os cristais dentro dele ficarão inacessíveis, então a guilda perderá muito dinheiro. Mas Gino não consegue evitar a curiosidade de saber se ele seria páreo para ele. Quando o resto dos mineradores faz uma pausa, Gino corre pelo túnel até o covil do chefe. Ele só quer cutucá-lo um pouco. Gino sorri e invoca sua arma quando ouve uma voz atrás dele. É Sha'in, e ela exige saber o que ele está fazendo. E esse foi mais um episódio eletrizante aqui no Rei Otaku. Se você curtiu esse recap de Solo Leveling, deixa o like, comenta o que achou e compartilha com aquele amigo que também acompanha essa jornada épica. A próxima parte promete ainda mais ação, então ativa o sininho e até o próximo vídeo. Prepare-se para mergulhar em mais um dia repleto de ação, emoção e reviravoltas incríveis. Hoje vamos explorar juntos tudo o que aconteceu nos episódios mais recentes desse anime imperdível. Após tanto choro pelos corredores da escola, um dos membros dos Mais Lobos tenta roubar a moeda de ouro de um aluno da Casa Orca, conhecido como o Mago de Magma. Surpreso com a ousadia do ladrão, o mago inicia o combate e lança um poderoso ataque de magma. No entanto, o canino da Lupus ativa seu olhar especial e, em pouco tempo, já está com a espada coberta de sangue. Ele comenta que ouviu rumores sobre o Mago de Magma, dizendo que era agressivo para alguém da Casa Orca, mas, na prática, era apenas isso, agressivo, mas fraco. Decepcionado, o canino vai embora. Momentos depois, nos corredores escuros do castelo, um aluno transformado em boneco de madeira caminha de forma estranha. No dormitório da Casa Adler, Lance explica sobre as características dos alunos da Casa Lang, autoconfiança extrema e talento nato. Ele avisa que, contra gente tão forte, não quer ficar na defensiva. Mesmo assim, não pode atacar primeiro, pois a escola não revela a localização dos dormitórios, justamente para aumentar a competitividade. Por isso, eles precisariam primeiro descobrir onde a Casa Lang está. Mas, no entanto, reage como se a missão não fosse com ele, focada em fazer profiteroles. Lance ainda lembra que já faz mais de um mês desde que Mas entrou para a Casa Adler e já está mais do que na hora de usar o manto da casa. Mas até aceita vesti-lo, mas colocá-lo é outra história. Lance comenta que ele também deveria começar a internalizar o espírito da casa. De repente, Lemon aparece correndo e gritando que algo aconteceu com Tom, pedindo que se apressassem. Mas larga os profiteroles e segue com ela. Ao encontrá-lo, Tom está confuso, dizendo não se lembrar de nada. Sua personalidade está estranha e ele relata ter ficado preso, sem voz, como num sonho assustador. Lemon pergunta sobre seu corpo, e Tom responde que está fraco, mal conseguindo sentir magia, como se tivesse sido sugada. Na enfermaria, há outros alunos na mesma situação, incapazes de usar magia. Para piorar, o diretor foi chamado ao gabinete da magia. Preocupada, Lemon entrega a Mas um amuleto que ela mesma fez, dizendo sentir maus presságios. Constrangida, ela pede que ele prometa carregar o amuleto sempre junto ao corpo e dormir abraçado a ele, para sonhar com ela à noite. Mas, claro, fica sem entender nada. Mais tarde, à noite, Lance caminha pelos corredores do dormitório da Casa Adler com Mas. Mas lembra que andar pela escola com as luzes apagadas é proibido, mas eles não são os únicos, Dot e Fine também estão juntos. Dot diz que está ali em busca de moedas, enquanto Fine admite que só veio porque não queria ficar sozinho no quarto. Mas, com pena deles, deixou que acompanhassem. Durante a caminhada, eles veem Lemon andando de forma estranha. Dot, empolgado, tenta chamá-la, mas Lance o impede, percebendo algo errado. Lemon se mexe de forma ainda mais bizarra e, ao virar, revela-se transformada em um boneco de madeira sem olhos e com uma expressão assustadora. Todos se escondem, chocados com a cena, menos Dot, que ainda acha ela bonita. Lance percebe que é magia, mas antes que possam agir, Lemon desaparece. Mas corre na direção que ela foi vista por último e, ao chegar num corredor, acabam num beco sem saída. Enquanto procuram pistas, ouvem o som de madeira rangendo. Lance, pensando rápido, usa sua magia para revelar coisas escondidas e descobre uma porta secreta no chão, coberta de símbolos. Diante da misteriosa porta, alguns acreditavam que apenas um tipo especial de magia poderia abri-la. Mas nós pensávamos diferente, bastava explodi-la com magia de fogo. Tentamos, e nada aconteceu. Foi então que Mesh apareceu, segurando uma pequena estátua de cavaleiro. Ele a colocou próxima à porta, posicionou a espada e, usando-a como alavanca, pressionou com força. O impacto foi tão grande que abriu um buraco no prédio inteiro, arremessando destroços pelo teto. Preparando-se para entrar, Lance comentou que Lemon provavelmente estaria ali dentro, mas também Maria Lupus. Mesh, ao olhar para a pequena fita que carregava, lembrou-se do pedido de Lemon para não exagerar.
Mesmo assim, suspirou e murmurou que dessa vez não poderia cumprir a promessa. Dentro do local, o ambiente lembrava uma base secreta. Dot, sempre nervoso, ficava inquieto, até que chegaram a uma arena ao estilo gladiador. No centro, surgiu um garoto envolto em chamas verdes, usando a capa da casa além. Perguntaram se ele era da magia Lupus, mas ele negou, estava ali apenas a pedido do terceiro canino, para enfrentar os invasores. Propôs um desafio, apostar uma moeda para passar. Lance se preparou, mas Dot chamou a responsabilidade para si, sua motivação, no entanto, era a pior possível. Queria enfrentar o garoto apenas porque ele tinha um rosto bonito. Começou a provocá-lo sobre ter fã-clube, e quando o rival confirmou, Dot já se corroía de inveja. O garoto revidou dizendo que ele não era bonito nem inteligente. A luta começou. O adversário usava magia de vinhas com espinhos, enquanto Dot lançava bolas de fogo sem efeito algum. Entre provocações e humilhações, Dot revelou um plano. Sua magia condicional era 5 vezes mais forte que o normal, e, distraindo o inimigo, conseguiu plantar uma bomba relógio bem na frente dele. Com um golpe decisivo, venceu a batalha, para seu próprio deleite, pois adorava derrotar alguém bonito. Mas a comemoração durou pouco. Antes que pudessem seguir, foram pegos por magia de areia movediça. Separados, Lance caiu em outra arena, onde encontrou o terceiro canino, Erd, que o desafiou. Dot e Fine caíram diante de outros 2 adversários, Lovecant, a quinta canina, e Mills, o quarto canino. Enquanto isso, Mesh caminhava por um corredor escuro até que as luzes se acenderam, revelando um velho conhecido, Abyss Razor, o segundo canino. Ele elogiou os movimentos de Mesh, mas revelou que havia percebido algo: Mesh não usava magia. Mesmo assim, declarou que também era uma existência normal e que, tal como Mesh, tinha seus próprios motivos para estar ali. Sem mais palavras, deixou claro que queria lutar. E assim encerramos os acontecimentos mais marcantes dos episódios novos. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta qual momento mais te surpreendeu. Até o próximo vídeo, onde novas aventuras nos esperam.